olhos. Marcela veio hoje, aleluia. Põe a mão no seu coração aí. Comece a pedir para Jesus falar com você, cara. Fala comigo, Jesus. Fala, Jesus, continua reformando meu coração, Jesus. Aleluia, Jesus. Glórias ao nome do Senhor. Feche os olhos, não fica olhando para mim não, cara, sou feio. Olhe para Jesus. Feche as portas do teu quarto. Aquele que vem em secreto, Ele ouvirá, aleluia, o que você pede aí no seu coração, para o coração dele. Fala conosco, Espírito Santo de Deus. A igreja é tua, Senhor. Esse povo pertence a ti. Fala conosco, porque nós precisamos ouvir a tua doce voz. É assim que oramos e te agradecemos em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Amados, a palavra de Deus, ela fala sobre a missão que Jesus Cristo teve da parte do Pai. João capítulo 3, versículo 16 e 17 fala sobre a missão do Filho. Eu quero que você entenda isso. Jesus tinha uma missão. Se Jesus tinha uma missão e você é cristão, então significa que como cristãos nós também temos uma missão. Quem aqui é cristão, dê um glória a Deus muito alto. E eu não me importo se você nunca ouviu isso, talvez com tamanha violência, posso colocar dessa forma, no amor de Deus. Mas a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, seu único Filho, para todo o que nele crê, não morra, não pereça, não sofra eternamente, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Então Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou, aleluia, alguém. E esse alguém que Ele enviou foi o seu próprio Filho. Deus deu o que Ele tem de melhor. Deus deu o seu maior amor, que é o seu Filho. Ele enviou alguém que Ele ama inexplicavelmente, o quanto não podemos saber. Mas Deus, que é amor, enviou o seu próprio Filho por amor a mim e a você. Essa foi a missão, e Jesus, por amor ao Pai, Ele obedeceu. Amor e obediência está entrelaçado de forma inseparável. Quem ama a Deus obedece. Pelo menos procura obedecer de todo o coração. Vocês estão aqui? Aleluia. Versículo 17: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então o plano de Deus é salvar. A continuação diz que aquele que crê já está salvo, o que não crê já está condenado. Então é necessário crer, confiar e ter uma vida a partir de Jesus, como a Escritura diz. Aleluia. O padrão é a Escritura. Então Deus tem uma missão, Ele deu uma missão ao seu Filho por amor, para salvar. A missão de Deus então por amor foi e é salvar. Jesus concluiu essa obra, mas em João capítulo 1 agora, versículo 10 ao versículo 13, a Bíblia diz: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Interessante. A missão de Deus então era trazer a salvação ao mundo, mas o mundo não quis conhecê-lo. Nós podemos rejeitar o que Deus tem para nós, sim ou não? Sim ou não? Respondam. Respondam mais alto, sim ou não? Podemos. Versículo 11: veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus.
Eu não estou aqui porque alguém na terra desejou que eu fosse um filho de Deus. Deus desejou que eu nascesse para a glória dele. Diga a mesma coisa sobre você. Deus decidiu que eu nascesse no Espírito para a glória dele. Então Deus tem uma missão para os filhos também gerados na terra. Os filhos que Deus fez na terra também têm uma missão. Nós estamos em missão, aleluia. Assim como Cristo tinha uma missão, Jesus também, uma vez que ele veio, ele também liberou e declarou e decretou missão. Mateus capítulo 28, versículo 18, a Bíblia diz: Jesus aproximando, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até O nosso tempo está acabando na terra. A consumação do século, ela vai ter um fim, isso vai acabar mesmo. Nós estamos num período em que a graça de Deus, ela está se movendo ainda em salvação. Mas esse tempo ele vai terminar. E alguém aqui sabe que tempo vai ser esse? Só o Pai sabe. O dia e a hora, só o Pai sabe. As estações podem nos mostrar que está próximo para acontecer. E de fato, escatologicamente, que é uma das matérias teológicas para entendermos as coisas do fim dos tempos, nos mostra um retrato que tudo está muito bem encaixado. Tanto que Jesus ele fala em Mateus 24 sobre o princípio das dores, que é quando uma criança está para nascer. E ele então começa a ensinar e demonstrar como seriam os sinais que aconteceriam antes da sua volta. E é o que nós estamos vivendo nesse tempo, irmãos. Guerras, rumores de guerras. Mas sempre existiu guerra, irmão, em nome de Jesus. O que temos vivido hoje, toda a condição espiritual de toda a terra, irmãos, ela está de alguma forma declarando: o rei está voltando. Porém, entretanto, a igreja, ela precisa tomar o seu lugar, o seu espaço, porque esse espaço custou um preço de sangue. É um tempo da igreja então parar, irmãos, de apenas assistir o que está acontecendo e tomar o seu cajado e começar a fazer aquilo que ela foi chamada a fazer. Eu, como pastor, quero pedir perdão em nome de pastores e de ensinos falsos que só nos iludiram, querendo trazer pessoas para a igreja para receberem benefícios materiais. Irmãos, nos perdoem se fizemos isso, irmãos. Mas esse tempo ele tem que ser quebrado e não existir mais. Vocês estão me ouvindo aqui? Eu não me lembro de ter pregado alguma coisa assim algum dia. Quem me conhece há muitos anos. Mas não importa. O que importa é que um grande despertamento precisa acontecer. Não ouvi muito amém aqui. Nem todos querem acordar, irmãos. Mas nós não temos escolha. Ou nós vamos acordar, ou o Senhor vai nos acordar, mas vai nos pegar dormindo. Irmãos, a palavra de Deus diz, cara, em Mateus capítulo 7, versículo 24, um texto maravilhoso, e que aqui ele fala exatamente sobre o nome bases. Bases é fundamento, é base, é alicerce. E esse texto fala assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, ouvir e praticar. Diga, ouvir e praticar. Agora eu quero que você faça assim com a mão, ó. Pode fazer, não tem problema. Ouvir. Agora fala, praticar. De novo, ouvir. Agora fala, praticar. Então todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha.
Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com violência contra aquela casa, e não caiu, porque ela fora edificada sobre a rocha. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato, imprudente, tolo, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Esse texto aqui então, ele fala dos dois fundamentos. Irmãos, uma coisa muito importante na Escritura é o fundamento da nossa fé. Parece uma coisa que nós já ouvimos 300 vezes, mas entenda isso, irmão. Não importa o quanto você construa, importa como você constrói. Não importa o quanto esforço você faça para fazer algo acontecer, importa como você faz isso. E irmãos, essa palavra diz então que era necessário o homem, o exemplo de Cristo, ele é tão profundo, mas ele é tão simples para entender. Esse chão aqui desse local aqui que a gente está, ele suporta toneladas. Ele foi construído para a carreta entrar aqui dentro. O proprietário, quando construiu, ele construiu também para ser um local logístico, que alguém entrasse com uma carreta, estacionasse, descarregasse. Então suporta peso aqui. Mas a Bíblia fala que o único que pode suportar o peso, cara, do mundo inteiro e de todos os nossos pecados, aflições, dificuldades, falhas, é Cristo Jesus. Só Ele pode suportar a igreja, aleluia. E a ideia então é que nós precisamos trabalhar muito mais os fundamentos da nossa alma e do nosso coração, que é aquilo que é a superficialidade, que muitas vezes é o que nós procuramos ver, tocar e entender. Eu quero que você diga assim: fundamento você não vê, construção você vê. A minha pergunta é: você desprezou os fundamentos? Porque ninguém vê fundamento na cara de ninguém. Ninguém consegue ver fundamento aqui. O fundamento só é visto no dia mau. O fundamento só é visto quando as coisas não estão boas. O fundamento só é visto quando você tem uma nova proposta. O fundamento só é você, de alguma forma, começa a cobiçar e desejar algo. Como você lida com isso? Como você lida com a instabilidade do homem ou desse mundo? Como você responde a Deus nos momentos que você deveria ser rocha, fundamento, aleluia. Então precisamos trabalhar fundamentos, irmão. Uma vez, tipo assim, Deus fez um milagre na nossa vida, a gente já testemunhou na igreja. O profeta falou que a gente ia comprar uma casa sem dinheiro, e aconteceu isso mesmo. É incrível. Olha para o seu irmão e fala assim: irmão, Deus faz milagres hoje. Aí nós fomos atrás de uma casa aqui em São Caetano, numa descida. Levamos a irmã da Tati, que é engenheira, o marido dela é engenheiro também. A gente levou para ela ver. Daí ela olhou, o preço era bom, né? O preço era da hora, localização era da hora. Mas quando ela entrou e começou a ver tudo assim, né, com olhar de engenheira, ela falou: ó, Mateus, já era. Eu falei: por quê? Ela falou: tá vendo ali do lado? Daí ela mostrou para mim tipo uma rachadura que tinha de ponta a ponta. Ela falou: aqui, esse imóvel provavelmente ele está desnivelado. Tipo, o fundamento não tá bom, sai fora. Isso aqui é bucha. Nem a Caixa Econômica, nem o banco vai financiar isso aqui. Olha para o seu irmão e fala assim: hoje Jesus, o engenheiro, está olhando para você. Fala para o seu irmão isso aí. Hoje Jesus, o engenheiro, está olhando para você. A irmã gostou, ó. Tudo bem, princesa? Tudo bem com você? Um beijinho. O ser humano gosta muito de falar sobre as coisas. Mas eu quero dizer uma coisa para você: o que é valioso continua tendo valor. O que não tem valor é fácil você encontrar, comprar. Produto falsificado é difícil achar, irmão? É? Só que engana, não engana? Tem uns tênis. Outro dia eu vi um Vans que eu falei: nossa, esse Vans aqui é falsiê, mano. Não é possível. Parece aquela propaganda do nada na internet.
Irmão, o falso é barato. Por que você acha que o evangelho ia ser fácil? Olha para o ser, cara, fala com alguém. Você brigou com a sua esposa e não quer olhar para ela? Olha assim mesmo pela fé. Por que você acha que o evangelho ia ser fácil? Se Jesus falou, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, depois vem e me segue. Será que ele estava brincando? Era uma analogia, hipérbole, era um exagero na sua expressão? Ou será que ele estava falando sério, Cesário? Ou será que ele estava falando sério? Em compensação, para aqueles que deixam a sua própria vida no mundo e começam a viver uma nova vida com Deus, será que tudo aquilo que Jesus diz que vai acontecer, acontece? Então, irmãos, se a entrega é profunda, o fundamento é todo poderoso, cara. Então vale a pena, irmão, em nome de Jesus, vale muito a pena nós entregarmos toda a nossa vida nas mãos do Senhor. E cara, não há problema, pastor, você não está ligado que eu vivo. Deus está ligado em tudo. E Ele resolve todos os problemas, até para a morte tem solução. Amém? Jesus, Ele quer libertar você de continuar edificando através da sua vaidade, argumentos humanos, achismos, mazelas, porque alguém fez isso, alguém fez aquilo, alguém falou, alguém me magoou porque eu fiz isso. Irmão, irmã, olhe para os fundamentos. E se necessário desabar tudo, vamos desabar tudo. Porque se alguém tivesse aqui, tivesse umas 300 rachaduras na parede, você entraria e ficaria aqui? Porque o Espírito Santo tem que estar num local tão rachado assim? Porque o Espírito Santo, tem que ficar num local tão rachado, que não tem fundamento nenhum, está tudo torto. Eu vou sair um pouco disso. Dê uma salva de palmas a Jesus. Aleluia. Então precisamos cavar, irmão, eu falo isso com muita propriedade. Precisamos cavar. Precisamos avaliar. Põe o nível no fundamento, ó. Qual é o nível? Palavra. Não é a opinião dos outros, não é a opinião do pregador tal, XZ, é a palavra. Põe o prumo para ver se está em 90 graus. Ó, 90 graus, gostaram? Salmo capítulo 18, pelo tempo eu tenho que acelerar, versículo 1, diz assim. Salmo 1 é maravilhoso. Perdão, 18, Salmo 18, eu errei. Ah, tá certo, Salmo 18, 1. Olha a primeira frase. Todos digam, 1, 2, 3 e já. Quem não quer começar um dia assim, cara? Eu sou macho, eu não gosto que a minha esposa fale que me ama. Não, eu gosto que minha esposa fale que me ama. Acordar ouvindo um eu te amo é da hora, sim ou não, pessoal? Até para os filhos, o pai chega e fala, te amo, filho. Ele fala, para, pai, com essas ideias. Aí quando o pai sai, ele fala, nossa. Todo mundo quer ouvir eu te amo, cara. Um eu te amo verdadeiro, sabe? Olha isso aqui, coisa linda. Eu te amo, ó Senhor, força minha. 2. O Senhor é o quê? O Senhor é a minha rocha, aleluia, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Yahweh, Elohim, Ele é o meu rochedo, em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte, aleluia, cara. 3. Invoco o Senhor, invoco Yahweh, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Davi tinha inimigos? Sim, ele tinha inimigos. Nós temos inimigos? Sim, temos. Mas quem poderia libertar Davi dos inimigos? Diga assim, a rocha, o fundamento. Só Deus pode nos livrar dos nossos inimigos, cara.
Se a moda pegar de todo mundo pegar e começar a usar armas cristãs, se a moda pegar, cara, não, vamos liberar fuzil, vamos comprar fuzil agora, parafal, vamos fazer as coisas. Se a moda pega, sabe o que acontece? Nós vamos começar a matar os nossos inimigos naturais, sendo que os nossos inimigos biblicamente, eles são espirituais. Mate um bandido hoje, você tem que se defender, não estou falando que ninguém que tem que deixar de se defender. O homem é protetor, como o Luizão pregou ontem até para os pais dos teens. Mas escute uma coisa, se nós entrarmos numa agora, cara, de começar a destruir pessoas, acreditando que nossos problemas vão melhorar, os demônios que estão neles só vão trocar de corpos. E às vezes pode ser, sabe, alguém que você ama ainda. Porque o que você planta, você colhe. Vocês estão aqui ou não? Agora, quem pode transformar um bandido num adorador? Quem, pessoal? Você não crê mais nisso? Quem pode transformar um drogado num pastor? Quem pode transformar uma prostituta numa mãe de família? Fala isso para quem não crê em Deus, ele vai falar: você é louco, pau que nasce torto nunca se endireita. Endireita sim. Jesus veio para salvar o que estava perdido. Dê um glória a Deus muito alto e uma salva de palmas a Jesus. Vamos lá. É muita informação, irmãos. É muito entretenimento. É muita gente sábia, humanamente falando, gerando influência na nossa vida o dia inteiro. Eu estou seguindo aquele cara, eu estou seguindo outro cara. Vai seguir Jesus, cara. Eu sigo a Jesus. Mas o quê? Se você segue a Jesus, faz o que ele faz. Mas eu digo, não é só dizer, é fazer. 2 Samuel, capítulo 22, versículo 2, a gente vai ter textos que também era falado isso. E disse: o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio. Parece até uma repetição, e é Davi falando. Mateus capítulo 21, versículo 42, a Bíblia diz: nunca lestes nas Escrituras, Jesus falou, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Atos capítulo 4, versículo 11: este Jesus, a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Aleluia. Os construtores, meu Deus, os construtores, eu insisto, eles construíam a partir de uma rocha torta. Eles rejeitaram o alinhamento da pedra angular. Agora eu quero que você diga: pedra angular. Fala mais alto para mim, fala mais uma vez para mim beber água. Você pensa, vai quase meio litro de água num berro desse. Pedra angular. Como era uma pedra angular? Eu não quero falar sobre Esdras agora, mas só um comentário. Quando eles reconstroem o templo, a primeira coisa que eles reconstroem é o fundamento. Então na sua vida, a primeira coisa que você tem que construir é o fundamento. E tem tanta gente endemoniada, mas com cara de doce, cheia de conselho bom para dar, mas entupido de demônio, que quer resolver problemas em cima da construção, mas se esquecem dos fundamentos. Primeiro é o fundamento. Ninguém precisa da opinião de ninguém, nós precisamos da opinião de Cristo. Vocês sabiam que a palavra opinião também tem a ver com doxa, que significa glória no Novo Testamento, e o kabod de Deus na Antiga Aliança, ali no hebraico, kabod também tem a ver com opinião. Nós precisamos da opinião da glória de Deus, não de homens, cara. Nós precisamos da opinião de Jesus, não de homens. Agora, se os homens estão cheios de Cristo, nós queremos ouvir o que eles têm a dizer. Entenda esse contexto, irmão. Pedra angular era uma pedra, então, que ela dava alinhamento. Diga assim: vertical. E diga agora: horizontal. Ó a mãozinha de novo: vertical e horizontal. Lembra,
aquele que ouve as minhas palavras, palavra de Deus sendo ouvida, e legal, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A gente viu isso aí. Então agora estamos falando da pedra angular. A pedra angular, então, ela não permitia que uma construção fosse edificada torta, uma vez que o fundamento era reto e sólido. Aí o que acontecia, Rose? O fundamento alinhadinho, fundamento, né, seguro, foi muito trabalhado, hiperdimensionado. Essa pedra, então, ela dava um alinhamento de 90 graus, e de 90 graus com relação ao fundamento, ok? Então ela era reta com relação ao fundamento, e ela era também reta na forma horizontal, para que ele não fosse torto. Vocês entenderam bem, né? Diga de novo: vertical, horizontal. Isso aqui é demais, cara. Jesus é esse homem, e só Ele é essa pedra de esquina, além de fundamento sólido, para que tudo que for edificado seja alinhado com a vontade dEle, para que independente do que venha acontecer na terra, nós vamos ser arrebatados antes da tribulação ou depois da grande tribulação. Irmão, é tanta teologia, escatologia falando sobre isso hoje em dia, que sinceramente estou preparado para os dois. Olha para o seu irmão e fala assim: ore pelo bem, esteja preparado para o mal. E se nós passarmos pela grande tribulação? Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é comparado a um homem que edificou a sua casa sobre. Virão tempestades, soprarão os ventos, as enchentes baterão com violência, mas essa casa permanecerá, porque foi. Você começa a ver esse negócio de ouvir e praticar, porque muita gente ouve, mas não pratica, e por não praticar é hipócrita, gera hipocrisia. As pessoas vêm com falácias, e falácias encantam os homens. Não é à toa que tem grandes locais com muitas pessoas, porque as falácias, elas chamam a atenção. Mas na verdade, irmãos, é a ação que determina a qualidade do seu coração. Falar sobre as coisas não te garante nada, mas vivê-las. E a sabedoria de Deus é essa: ouvir e obedecer. Aleluia. Um dia Jesus foi questionado sobre o grande mandamento. Demais isso daí. Isso está em Mateus capítulo 5, agora por favor, versículo 17. Olha o que Jesus fala sobre o grande mandamento: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. E ele diz no 19: aquele que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Agora o grande mandamento, qual é? Está aí nesse aí ou não? Ou não está nesse? Que é o amarás. Não está, procure então. Está no 22, Mateus 22, desculpa querido. Versículo 36, diz assim a palavra: amarás o Senhor teu Deus. Eu quero que todos vocês repitam. Todos. Esse é o grande mandamento. Vai lá, Mateus 22, 36, 37. Amarás o Senhor teu Deus, diga assim, de todo o teu coração. Respire e pense. De toda a tua alma. Respire e pense. E de todo o teu entendimento. Você tem obedecido isso? Porque o jovem rico falou o quê? Eu tenho observado isso desde a minha juventude.
Aí Jesus falou o quê? A teoria você tem, quero ver a prática. Então vai e vende tudo o que você tem e dá aos pobres. Depois você vem e me segue. Qual foi a ação dele? Ele ouviu e praticou? Não. Porque ele pensou que fazia aquele mandamento acontecer. Mas na hora que ele foi questionado sobre uma ação, a sua ação não foi verdadeira. Porque a verdade não estava no seu coração. Estava apenas na sua cabeça. Deus não precisa de papagaios. Ele quer filhos. Deus não quer papagaios. Vou falar de novo. Deus não quer papagaios. Deus quer filhos. Papagaio repete tudo o que Deus diz. Mas papagaio não é filho de Deus. Deus quer filhos e filhas que agem como Ele diz. Amém? E Ele fala o segundo mandamento. Olha lá, ó. Tá aqui. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Interessante. Eu quero que você diga de novo. Vamos lá. Ouvir, faz com a mãozinha de novo. Você assimila, tá? Ouvir e praticar. Fala agora. Pedra angular. Alinhamento vertical. Alinhamento. E agora esses dois mandamentos. O primeiro mandamento é amar a alinhamento vertical. O segundo mandamento qual que é? Amar ao... Vocês estão entendendo aqui? Vocês estão entendendo aqui? Que é a mesma coisa? Esse alinhamento, ele faz você edificar a sua vida em Cristo Jesus. Não é apenas ouvir o que Deus diz sobre Ele, mas é praticar o que Ele diz com relação a você e com relação aos outros. Se você ama a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento, você vai amar o teu próximo como a ti mesmo. Agora a gente vai pegar numa coisa que ninguém quer ouvir normalmente. Olha para o seu irmão e fala assim: está preparado, irmão? Agora é a prova se o edifício está na rocha ou não. Ai, não vou mais lá, que ele pega muito no pé. Ai, ele só questiona a nossa fé, não alimenta. Só põe os pontos críticos, nunca põe um ponto positivo. Há uma grande diferença de preparar meninos e preparar homens. Nós estamos trabalhando aqui para você amadurecer sua fé. Nós não queremos superficialidade, nós estamos aqui trabalhando fundamento profundo. Meninos não vão para a guerra, homens vão. Meninas não vão para a guerra, mulheres vão. Você quer um evangelho raso? Biblicamente ele não existe. A Bíblia só fala de um evangelho. Ele é muito profundo. Ele é muito profundo. Se nós amamos o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, quanto tempo nós damos a Ele por semana? Se nós amamos o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo o nosso entendimento, o que nós fazemos por amor a Ele em ações? Não me venha dizer que você é empresário, que você tem um monte de coisa para resolver. Não minta para você mesmo. Se nós amamos o Senhor de todo o nosso coração, como nós fazemos esse Deus conhecido? Porque Ele diz: ameis uns aos outros como eu vos amo. Se você está aqui hoje é porque você ouviu o evangelho através de alguém, ou foi um jumento que falou com você, foi uma pomba que veio e fez: ai, Jesus, Espírito Santo. Deus usa alguém, diga alguém.
Alguém foi usado por Deus para abençoar a sua vida. Deus usa filhos e filhas. Se Deus usou um filho e uma filha para falar com você e participar do seu processo de salvação, você acha que Ele vai usar quem para salvar outras pessoas? Quem? Na realidade é uma expectativa do céu e da terra para que você seja essa pessoa. Irmão, você pode falar o que você quiser para mim que você ama a Deus, cara. A minha pergunta é, eu não estou questionando todos, mas em nome de Jesus reflita sobre isso. A Bíblia fala que aquele que não crer já está condenado. Então quando nós saímos para as ruas, ou para qualquer local, ou para qualquer promoção que a igreja faça de evangelismo, nós estamos olhando para pessoas condenadas ao inferno. Vocês estão comigo aí ou não? Aí você olha para alguém e você vê assim, ó, inferno, condenação eterna. E amarás o teu próximo como? Alguém quer ir para o inferno aqui, para a condenação eterna? Levante sua mão se alguém quer. Agora, se nós amamos o próximo como a nós mesmos, espera aí. A única forma de tirar esse cara da condenação eterna e do inferno, eu falar alguma coisa para esse cara. Ai, mas eu tenho vergonha. É melhor você vencer esse negócio. Ah, mas eu não sei o que fazer. Ninguém sabe. Todo mundo erra aprendendo, ou quando vai aprender erra, sim ou não? O problema não é errar aprendendo. O problema é deixar de aprender com medo de errar. Vocês estão aqui? Ah, não vou fazer. Ah, não vou construir um império de homens. Ah, não, eu não vou fazer isso porque, sabe, as pessoas podem me interpretar mal. Ah, não vou falar porque eu não quero me expor ao ridículo. Irmão e irmã, o Senhor deu tudo por nós naquela cruz. E Ele nos ensinou como nós deveríamos viver na terra por amor a Ele. Essa palavra ela vem como luz para mostrar o problema real da nossa situação. Nós falamos muito das coisas de Deus. Nós ouvimos muitas pregações. Talvez a gente tenha um tempo de devocional diário. Mas que proveito há, amados, se nós não estamos vivendo o primeiro e o segundo mandamento. Porque esse é o alinhamento de Jesus na terra. Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. E amar o próximo, aleluia, como a mim mesmo. Jesus, quando Ele veio na terra, sabe que Ele curava os caras? Não é porque só Ele amava o homem, mas Ele tinha uma empatia. Ele chegava, cara, ele se movia em íntima compaixão, a Bíblia diz. Ele se colocava da forma que o pecador se sentia, que o enfermo se sentia. E esse tipo de sentimento é que promovia milagre, não era crítica. Os discípulos falavam, ele é cego porque o pai pecou, ele pecou. Jesus falava, não, nem uma coisa nem outra. Ele só é cego para que as obras de Deus se realizem nele. Você quer achar um culpado? Sabe qual é o nome do culpado? Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo Messias. E Ele se fez culpado na cruz do Calvário há mais de 2000 anos atrás. Irmãos, despertem para o engano e esse lixo satânico que tem atormentado essa geração. Sabe para quê? Para fazer você desistir de ser o que Deus te chamou para ser. E por isso fazer. Porque a fé sem obras é morta. E quem vive para criticar e falar mal da igreja, Satanás tem algum trabalho agora? Se os próprios irmãos estão destruindo os próprios irmãos. Irmãos, esse texto, ele é muito simples, mas ele é todo poderoso. Porque se a igreja não entender o que estamos vivendo na nossa geração, irmãos, talvez aquilo que diz que o caminho estreito e poucos acertam com ele vai acontecer na volta de Jesus, irmãos.
eu quero denunciar toda a falsidade e hipocrisia que qualquer pessoa aqui esteja vivendo por todo o seu engodo emocional e sentimental. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, despertem para a verdade, porque a Bíblia diz: e conhecereis a verdade vos... Irmãos, o caminho estreito é o que leva à salvação. Jesus falou e poucos acertam com ele. Largo é o caminho, espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos dão com ele. Biblicamente, estatisticamente, em alguns textos fala que só 50% que ouve do Evangelho vai de verdade crer e por isso subir. Biblicamente sempre é assim: um será levado, outro será deixado. Na Bíblia fala que quantas virgens entraram? 50% entrou. 10 virgens, 5 entraram, 5 ficaram. Irmãos, uma probabilidade de 1%, está tranquilo, sim ou não? Tipo de 1% que eu não chego lá. Agora, e se a probabilidade está em 50%? Irmão, se preocupe. Guarde a sua salvação, queridão. Guarde a sua salvação, cara. Como, pastor? Amando o Senhor e amando ao seu próximo. Na minha justiça? Não, na justiça do Senhor. Olhando do lado dele e falando: puxa, você queria tanto alguém para te ajudar, né? Eu entendo. Não para te acusar, tá bom. Então eu vou te ajudar, vai. Faça o que você pode. Eu não vou entrar no lodo por causa de alguém que está no lodo. Vocês estão aqui? Eu não vou fumar um baseado com quem está fumando um baseado. Então eu não vou viver no pecado que ele vive porque ele está no pecado. Mas eu posso falar: cara, sai desse lugar. Jesus Cristo morreu na cruz pelos teus pecados. Você pode ser liberto e pode ser livre. Filipenses é o último texto de hoje, capítulo 2, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ai, estou sentindo. Você está sentindo isso? Se não for isso, te dou um conselho. Busca esse sentimento, porque é isso aqui que Deus se agrada. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Só que nós não somos deuses, nós somos homens. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de... Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, pois, amados meus, presta atenção nesse versículo. Como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Eu quero que você leia esse final agora. 1, 2, 3 e já. De novo. Desenvolver. Aí um vai falar: peraí, mas eu já sou salvo? Eu confessei Jesus como meu Senhor e Salvador. Que negócio é esse de desenvolver isso aí? A vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Nós somos transformados de glória em glória, à imagem do Senhor como um espelho. Um homem, uma mulher de Deus, ele desenvolve a sua salvação, evoluindo e amadurecendo a sua fé, não estagnando ela. Ele cresce em ações de graça, ele cresce em ações de amor, ele cresce em ações de compaixão, ele cresce em ações de perdão, ele cresce em ações de pregação, ele cresce em ações, aleluia, de adoração com finanças. Ele cresce, ele expande, ele amadurece a imagem de Cristo. Ele não é uma pessoa estagnada, isso é, um ídolo.
Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouve. Tem perna, mas não se move. Tem nada. Fica assim, ó. O famoso mão. Vamos lá, irmão. O famoso mão. Mão curta, mão mirrada. Deus usou essa frase, ele fala assim: o meu braço não está curto com relação a vocês. Tipo, meu braço está estendido. Aqui é mais ou menos assim às vezes, tá? Irmãos, temos que fazer uma faxina no sábado de manhã. Tá todo mundo assim, ó. Aleluia, salvação e glória. Vamos ter que fazer um mutirão. Some. Olha para o seu irmão e fala: cadê seu braço, irmão? Irmãos, estamos numa campanha. Tem que juntar finanças para pagar a reforma. Tá todo mundo assim: aleluia, salvação e glória. Até passinho. Aí depois tem que ajudar. Cara, vamos fazer o evangelismo no Chico Mendes, pessoal. Vamos salvar alma para Jesus. Vamos para Kennedy. Vamos para Goiás. Vamos para onde Deus mandar. Vamos lá, vamos pregar. Tá todo mundo, aleluia, salva. Quê? Eu? Não, tem uma pizza lá, velho. Tem um churrasco lá. Mano, eu vou ver o jogo do Corinthians. Não, eu na realidade tenho um buffet. É um buffet. Tem um buffet para ir. Eu tenho nos... Mano... Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Ó. Aí não vou sujar a camisa da reserva. Está na hora de arregaçar as mangas enquanto há tempo. A única forma da expressão do amor de Deus é você fazer o bem a alguém que não recebeu ou precisa receber. Amar não é tipo, eu amo você, irmão, desde que você esteja lá na Paraíba, eu aqui. Eu amo você, tá? Desde que eu não tenha que me envolver com os seus problemas, porque ema. Não é assim, irmã? A irmã ema, né? Eu tô na fase ema. O que? Eu? Participar de uma campanha na igreja para construir o império de um ministério? Eu vou seguir agora um homem de Deus, ermitão, que esteja no mato. Acha ele aí. Acha ele aí. As pessoas estão perdidas nelas mesmas. Mas não é por causa da palavra, porque a palavra continua dizendo o que você tem que fazer. Por amor a quem você deve viver? A Deus e aos homens. A Deus e aos homens, no firme fundamento. E quando todas as coisas começarem a acontecer, e vão acontecer, irmãos, desculpa. Quando tudo que o mundo tem a promover começar a acontecer, sabe a maior graça que você vai ter de Deus? Você vai permanecer de pé. Você não vai cair, porque a sua casa e a sua vida está edificada sobre a rocha. Feche seus olhos. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. A Escritura diz: fazei tudo sem murmurações nem contendas. A Bíblia diz, mesmo capítulo: fazei tudo sem murmurações e contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta. Mas, presta atenção, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Qual o problema? Qual o problema, irmãos? Nós não temos problemas. O nosso problema seria se nós não conhecêssemos a Cristo e estivéssemos totalmente enganados através do ateísmo, do islamismo ou de qualquer ismo que tem muito por aí hoje em dia. Qual é o nosso problema?
nós não temos problemas. Nós temos Cristo Jesus.